Olá, amigos e irmãos, graça e paz do Senhor sobre a vida de cada um de vocês, passando daqui nesse dia 9 de setembro de 2023, um sábado, né? Está se preparando aí para receber visitas hoje? Que a graça e a paz do Senhor se repouse sobre a vida de cada um de vocês nesse sábado, 23 graus, uma manhã ensolarada em Ribeirão, probabilidade de chuva nesse momento 0%. A umidade relativa do ar está em 54%, mas não se engane porque a temperatura vai subir até os 34 e, consequentemente, essa umidade relativa do ar vai cair rapidamente, deve chegar aos 25, 30% aí. Então, o mínimo hoje é de 19 graus e nós estaremos nesse momento passando algumas coisas que estão acontecendo, né? Bem rapidinho a live hoje, porque nós estamos com preparação para o ambiente hospitalar para receber aquela quantidade de visitantes, né? Então, passando daqui para poder falar para vocês a respeito de algumas coisas que estão acontecendo e que nós precisamos ver nesse tempo de 2023 o melhor para a vida de cada um de nós, né? Então, estamos aí com alguns alertas. O primeiro alerta, ele já está aí na tela, ó, é com relação aos exercícios entre 10 e 16 horas. Você não pode fazer exercício entre 10 e 16 horas. Isso é uma recomendação, isso é um conselho, isso é estudos, resultado de estudos dizem que entre 10 e 16 horas, aquele que faz exercício nesse horário precisa tomar muita água e também passar protetor solar e usar uma camiseta que tampe a maior parte do corpo, usar um chapéu, um boné, alguma coisa assim, para que evite de você ter uma insolação também, ok? É uma outra coisa que está acontecendo muito nesse momento, são as campanhas a respeito do Setembro Amarelo. Todas as campanhas que estão acontecendo para a prevenção do suicídio. Então, Setembro Amarelo quer dizer um mês que as pessoas ficam mais focadas. Não é para comemorar o suicídio, nada disso. É para que se lembre, para que nos lembremos de que existem pessoas que estão em dificuldades. Quem sabe você é essa pessoa que está em dificuldade? Algum dia já pensou em tirar sua vida? Já pensou em morrer, que achar que morrer seria melhor, que seria menos sofrimento e que você daria cabo da sua vida? Não é a solução. Viver é vencer na vida. Vencer na vida é viver. Então, você, quando encerrar a sua carreira na naturalidade, na normalidade, você venceu na vida, ok? Muitas pessoas estão nesse momento no ambiente hospitalar e gostariam de ter uma segunda chance. Gostariam de estar em uma situação parecida com a sua, quem sabe, para poder decidir e decidir pela vida. Então, eu creio que não é a solução para você. Mas, se você está pensando, você precisa ter uma segunda opinião. Você precisa conversar com alguém, especialistas na área, pessoas que estão capacitadas para conversar com pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, de tristeza, de depressão, de angústia. Se você está nesta situação, procure ajuda. Pode deixar aí no rodapé que você quer falar com um profissional, que você quer falar com uma pessoa que é capacitada para poder falar a respeito desse assunto e nós vamos encaminhar você para uma pessoa que irá colocar as suas ideias no local certo, no lugar certo e para que você enxergue que morrer ou tirar a sua vida não é a solução para os problemas, ok? Então, se você está com ideias de suicídio, se você está pensando, saiba que nós amamos você. Você é uma pessoa importante. Você não foi colocada nesse mundo por Deus por acaso. Deus colocou você aqui e tem um sentido. Basta que você permita que Ele lhe mostre, que Ele identifique aquilo que você está precisando nesse momento e que você também possa identificar isso. E que às vezes aquilo que você está tanto valorizando não é o principal motivo da sua tristeza, da sua angústia, das suas sequelas aí, quem sabe você está com pensamentos suicidas e nesse momento isso não é para você, tá bom? Morrer não é uma opção, não é.
Morrer é algo que nós precisamos ter com naturalidade, ok? Quando acontecer, e vai acontecer, isso deve ser o natural. Quando acontecer, é porque aconteceu e pronto, tudo dentro da permissão de Deus. Agora, você antecipar isso, ou eu antecipar essa situação, não dá certo não, tá bom? Então, se você está precisando de ajuda, coloque aí nos comentários que você precisa de ajuda, pode ir até no privado aí, fala, ó, eu preciso de ajuda. E um profissional capacitado vai conversar com você e você pode falar com ele tranquilamente, que ele não vai falar disso para ninguém, nem eu vou ficar sabendo, ninguém vai ficar sabendo. Então é uma conversa entre você e ele, você vai falar e ele vai te escutar e você vai ver que vai todas as coisas serem colocadas no lugar certo, na hora certa, e você vai ver que muita coisa vai mudar e mudar para melhor, tá bom? Uma outra coisa que pode mudar para melhor também são os escorpiões, né? Escorpiões, gente, escorpião tá fazendo uma devastação na vida de muita gente aí, tá? Pessoas que têm muito entulho dentro de casa, no quintal, lugares onde acumulam madeiras, latas, garrafas, restos de construção civil, tijolos, telhas, aquelas coisas que você nunca vai usar que está ali amontoado, que são papelões, que guardam umidade e que fica aquele ambiente úmido e quente, quente e úmido, que é o lugar onde as baratas também gostam. Então o escorpião vai ali porque ele tem alimento abundante nesse lugar e aí acaba se proliferando. Ele está na época de acasalamento, tá? Setembro e outubro, época de acasalamento dos escorpiões, é época dele aumentar a família e se ele tiver com o seu criadouro dentro da sua casa, você vai ter grandes problemas. Então, primeira coisa que você tem que fazer, limpar a sua casa. Evitar que tenha um ambiente favorável para o escorpião, ok? Mas se ele aparecer, a única coisa que mata o escorpião realmente, água fervendo, água quente. Põe lá uma água fervendo e joga nele. E eu não estou mandando você que não está em condições de manipular uma bacia, uma panela, uma vasilha com água quente. Você não está em condições? Você está tremendo? Você não tem força suficiente no braço? Esquece, isso não é para você. Peça para alguém que está capacitado, que está com saúde, que está bem e pode fazer, ok? Então, joga água quente no escorpião, pega ele com todo cuidado, joga no vaso sanitário da descarga. Pronto, ele vai virar comida de peixe lá no rio e aí já não é mais problema seu, entendeu? Problema seu é a limpeza da casa, para que não tenha um ambiente favorável para se tornar um criadouro desse escorpião. É um aracnídeo, né, da família das aranhas, aranhas e aqueles baratas, as lesmas, aquela situação de grilo, tudo isso é comida para escorpião. E se ele aparecer, consequentemente vai aparecer mais filhotes, porque agora é tempo de acasalamento, tempo de aumentar a família. Então, e eles obedecem isso muito bem. Eles aumentam mesmo a família de uma hora para outra, tem um monte dentro da sua casa, ok? Então, tome cuidado para que os escorpiões não sejam seus inquilinos sem pagar aluguel, mas mesmo que pagar aluguel, não deixa não, tá? Tô brincando, não tem como pagar aluguel, mas os escorpiões não são bem-vindos dentro da casa da gente. Tá feito assim? Outra coisa são os mosquitos. Esse mosquito da dengue é complicado. Ele gosta de pneus, latas, garrafas, ele gosta de vasos de planta que tem aquele pratinho, ele gosta de calhas que estão entupidas, aquelas reservatórios, caixas d'água, né, da sua casa aí, que está sem tampa, ele gosta do vaso sanitário que nunca usa, que fica lá parado aquela água, ele gosta da piscina que está vazia ou que está cheia e não está sendo cuidado, ele gosta daqueles ralos que tem no quintal, que depois que a chuva caiu, fica acumulando aquela aguinha limpa, ele gosta daquela geladeira que tem aquele reservatório que do degelo automático e cai ali aquela água, fica ali a água limpinha. Presta atenção, todo e qualquer recipiente, local, qualquer coisa que possa acumular água é um ambiente favorável para o mosquito Aedes aegypti. Esse mosquito transmite a dengue, transmite a zika e a chikungunya. A dengue, na sua pior forma,
pode matar. A dengue, na sua pior forma, que é a hemorrágica, nesse estágio ela pode levar à morte a pessoa, por mais forte que ela seja. E aqueles que estão ainda com comorbidade, que tem uma diabetes, que tem pressão alta, que tem problema renal, problema intestinal, problema, seja o problema que for, ele está mais vulnerável, ela está mais vulnerável a ter uma complicação da sua situação. Então presta atenção nisso que eu estou falando. Tem gente que ainda acha, ai, todos os dias está falando, mas todos os dias é pouco, precisava fazer de manhã, de tarde, à noite, uma live só para poder falar. Cuida da sua casa, tira essas possibilidades. Por quê? Porque toda hora tem gente que, ah, tô com dengue, peguei dengue. Mas como que pegou dengue? Se todo mundo tivesse obedecendo essas regrinhas, ninguém teria dengue, não é verdade? Não tem dengue. Ou seria muito pouco. Agora o que está acontecendo é que é muita gente que está com dengue. Aí sobrecarrega o sistema de saúde, pessoas que passam a ter mais necessidades de estar dentro de um ambiente hospitalar para tratamento. É. E aí quando ela evolui para a dengue hemorrágica, aí complica. Aí complica porque a pessoa começa a correr risco de morte, aí ela precisa ir não só da UPA ou da uma UBS, ou BDS, sei lá, de um pronto de socorro, ela evolui para uma situação pior, precisa ir para um hospital. E aí lá no hospital, ela vai ocupar um espaço de uma pessoa que poderia estar na normalidade também sendo atendido lá, ok? Então, além de outras situações que estão acontecendo aí na nossa sociedade nesse tempo de 2023, nós temos aí esta situação para ser cuidada, gente. Pelo amor de Deus. Nós estamos precisando de ajuda nesse caso aí. Extermine com esse mosquito para que ele não cause problemas nem para você e nem para as pessoas que estão à sua volta. Esse mosquito aí, ele é rajadinho, ele é muito esperto, ele gosta de ir em lugares escuros, quentes e cheio de água limpa. Olha que maravilha. Aí fica lá, vai lá, coloca suas larvas, coloca seus ovos, elas se tornam larvas, já eles estão voando e aí vai aumentando. Quanto mais gente fazendo filhotes, né? Ou botando ovos, né? Quanto mais pernilongos fazendo isso, quanto mais mosquitos lançando suas ovas nesses lugares, maior será a infestação. E isso pode se tornar uma pandemia, tá? Epidemia, pandemia, depois, quando vira uma pandemia, já saiu do controle, aí já não tem mais o que fazer, tem que esperar para ver, aí todo mundo vai correr para poder arrumar, e eu vejo que é bem assim, as pessoas só vão correr para poder limpar, para poder fazer, se estiver no meio de uma pandemia. Não é isso? Então, antes que aconteça um mal maior, por favor, extermine com ele, assim como ele sumiu da tela aí, você faça ele desaparecer também da sua casa, da sua redondeza aí. Nós estamos orando pelo centro de reabilitação ali de Casa Branca, onde a nossa irmã Célia, que está no HC Campos, aqui em Ribeirão Preto. Aliás, ela está sendo muito bem tratada ali no HC Campos, né? Pode ser transferida nos próximos dias. Saindo a vaga, a nossa irmã Célia vai para esse local aí, se a família permitir, ok? O que está acontecendo é que a demanda para esse local é muito grande. Muita gente precisando dos trabalhos de fonoaudiologia, de fisioterapia, para poder retornar à normalidade. A nossa irmã Célia não está lá no topo da lista de espera nesse momento, porque tem outras pessoas que estão numa situação melhor que ela, sabe? Uma situação de recuperação mais rápida. Então, aqueles que estão conscientes, que vão fazer uma fisioterapia direcionada, bem localizada, como é o caso daqueles que estão conscientes, tem a prioridade nessa situação. Também tem a outra prioridade, crianças e jovens, ok? Os idosos precisam ser tratados pluralmente, num todo. E no caso da nossa irmã Célia, ela precisa ser tratada num todo, porque ela está num coma, então ela tem problema hoje na cabeça, ela é deficiente visual já anteriormente, antes da cirurgia, e agora ela está em coma, é um coma voluntário, e ela não movimenta, não tem movimentos voluntários, né? Ela não responde nenhum estímulo. Então, nesse momento, ela não é o foco
principal desse centro de reabilitação. Por quê? Porque se ela voltar, se ela sair do coma, hoje, amanhã ela já tem vaga, porque aí ela vai lá para o topo da lista. Enquanto ela está ainda nesse processo, e foi por isso que eu fui falar com o neurologista, para poder saber por que não transfere. Porque se ela voltar, precisa ser feito alguns exames, nesse momento, precisa ser feito alguns exames para saber qual é o grau de dificuldade que ela vai ter no pós-retorno do coma, entende? E ela estando lá em Casa Branca, imagina ela lá em Casa Branca que não tem neurologista, não tem cardiologista, não tem nada lá. Lá é centro de reabilitação para fisioterapia e fonoaudiologia. Se ela está lá, aí ela precisará ser transferida novamente para Ribeirão, voltar ali para o nono andar, fazer toda essa bateria de exame, esse acompanhamento que agora interrompeu, quando transferiu para Casa Branca, interrompeu, e aí voltar a fazer tudo aquilo que estava sendo feito, que está hoje sendo feito, e para poder retomar a vida na normalidade, entende? Então, essa é a principal resposta que eles dão. Ainda não foi, porque ainda está num coma que muitas vezes eles dizem que é irreversível, mas não é o caso da nossa irmã Célia. Eles estão estudando também o caso. Existe a possibilidade de reverter. É uma boa notícia, né? Então, enquanto ela estiver no ambiente hospitalar aqui do HC, ela vai precisar continuar fazendo vários monitoramentos, tanto fisiológicos, né, das necessidades fisiológicas, quanto dessas situações de fonoaudiologia, fisioterapia, menor intensidade, sim, menor, mas aí ela está sendo monitorada, as funções pulmonares, cardíacas, todo o sistema digestivo, está sendo monitorado também o sistema neurológico dela, então é por isso que ela ainda não foi, mas mesmo que ela não retorne do coma nesse momento, se não tivesse ninguém numa situação que é melhor do que a dela para poder estar lá, ela não seria transferida. Então, assim que ela melhorar, ou mesmo que não tenha melhorado, não tenha saído do coma, havendo vaga e não tem ninguém que está em condições melhores, ela vai ser transferida assim mesmo, em coma mesmo. Aí vamos correr aquele risco de ter que voltar para Ribeirão, caso ela retorne do coma enquanto estiver em Casa Branca. Deu para entender? Deu para entender, né? Isso, coloca aí, deixa eu ver. Isso. Então, mesmo que ela esteja em coma, ela pode ser transferida para a Casa Branca, sim, se não tiver ninguém na fila de espera lá na frente que esteja numa situação de recuperação melhor ou que seja uma recuperação mais direcionada. Porque o problema dela hoje é que ela está inconsciente, ok? A única coisa é que ela está inconsciente e isso dificulta na recuperação. Tranquilo? Então vamos continuar orando por Casa Branca, pelo centro de reabilitação, por todos que trabalham lá e por aqueles que estão sendo tratados lá também, né? Aí Deus vai fazer o melhor, nós sabemos que Ele está no comando e Ele vai continuar cuidando, ok? O versículo de hoje, gente, esse versículo de hoje é para acabar, viu? Veja só. Os comentários de algumas pessoas ferem, mas as palavras dos sábios trazem cura. Provérbios 12, 18. Gostei demais dessa versão, por isso eu trouxe esse versículo hoje. Os comentários de algumas pessoas ferem, mas as palavras dos sábios trazem cura. Qual que é a dificuldade que as pessoas estão enfrentando hoje, nesse momento? Principalmente aqueles que estão no ambiente hospitalar, com quem a gente tem contato quase que direto, né, todos os dias. Então, o que a pessoa precisa aprender a identificar é se a pessoa é sábia ou não, né? Se a pessoa não for sábia, você não pode dar ouvidos para os comentários dela. Simples assim. Esse versículo está dizendo isso. Olha lá, ele te traz um alerta, presta atenção. Os comentários de algumas pessoas ferem. Comentários de quem? De gente que não é sábia. Por quê? Porque o sábio, as palavras dele, os comentários dele, trazem cura. Quando você vê que está trazendo dor, trazendo problema, trazendo dificuldade, trazendo confusão, a pessoa não é sábia. Provérbios 12, 18 está dizendo isso, que as palavras do sábio trazem cura. Então, se você começar a dar valor
em pessoas ou nas palavras de pessoas que não são sábias, vai dar problema. Vai. Porque aí daqui a pouco você vai ter algumas coisas para poder decidir e nesse momento de decisão você pode decidir erroneamente porque você escutou um que não era sábio. Hum? Melhor escutar o sábio. Escute o sábio, ande com o sábio, faça compromisso com os sábios, use o tempo que você tem. Não estou falando de pessoas de igreja, tá? Se você identificar um sábio dentro de uma igreja, siga ele, continue com ele, cola nele, né? Como os jovens falam aí, cola aí, fica aqui, tamo junto, fica junto com ele, porque é sábio e as palavras que o sábio vai te dizer vai trazer cura para a sua vida. Então, a partir do momento que você juntar com alguém que não é sábio, aí você vai escutar coisas que não vai te trazer cura e ainda vai piorar, vai ferir. E aí, quando fere, acaba dando muitos problemas para todos aqueles que estão perto, aqueles que estão em dificuldades, aqueles que estão com necessidade de ouvir uma palavra que cura e foram ouvir pessoas que não eram sábias, que não sabiam falar aquilo que é necessário para um tempo de dificuldade, para um tempo de necessidade de cura. Tá bom? Então, ouça o que Provérbios está dizendo. Olha, os comentários, as palavras de algumas pessoas ferem, mas as palavras dos sábios trazem cura. Identifique quem é que está comentando, quem é que está falando, vê se aquela pessoa é digna de ter dar aquela importância para suas palavras. Percebe? Se você começar a dar importância para a palavra de pessoas que não são sábias, consequentemente você vai ficar ferido. Presta atenção. Os comentários, as palavras de algumas pessoas que não são sábias ferem, mas as palavras dos sábios vão trazer cura para a sua vida, ok? Provérbios, capítulo 12, versículo 18. Então, para um alerta aí para você, na realidade, não está falando diretamente com esses termos, com essa situação que eu coloquei para você, mas é isso que o texto está querendo dizer e está dizendo como alerta para você. Uma outra coisa que eu preciso falar com vocês aqui é que o nosso irmão Yuri, ele está em casa, né? Então nós estamos orando por ele, nós estamos orando pela Célia, nós estamos orando para que a recuperação do Yuri seja rápida, que seja efetiva, que seja cura sobre a vida dele, que os medicamentos que estão sendo ministrados sobre a vida dele possam trazer a melhora necessária nesse tempo de dificuldade, ok? Então, se você tem disposição, e eu creio que tem, você está aqui na live logo cedo, ó. Então, eu creio que você pode orar pelo Yuri e continuar falando com Deus a respeito do Yuri e você vai continuar falando também a respeito da Célia e todos os seus, tá bom? A nossa relação de oração hoje vai incluir uma situação que está acontecendo aqui no sul do Brasil. Gente, aquele tufão, aquele ciclone, não se sabe ao certo o que foi que passou por ali, causou grandes problemas. Tem muitas pessoas em dificuldades nesse momento, pessoas que ainda estão isoladas, pessoas que ainda não se sabem nem se elas estão vivas, porque ficaram isoladas. Então, é um momento da gente fazer o nosso melhor, tá? E deu uma quedinha aí o sinal, mas já voltou. É o momento da gente fazer o nosso melhor, que é orar. Podendo ajudar, procure órgãos, procure quem está angariando, mas que seja sério, gente, por favor. Porque às vezes a pessoa fala, vou doar roupa. Ah, tá bom, mas aí você doa para uma pessoa que não vai encaminhar, por um grupo que não está interessado nessas pessoas que estão em dificuldades. Então, identifique as pessoas. Faça igual fez o versículo aí, está falando, procure as pessoas que são sábias, aquelas que estão fazendo, que são pessoas idôneas, que estão arrecadando para poder encaminhar para aquilo que ela está pedindo mesmo, entendeu? Então aí nessa situação, você pode fazer uma situação melhor nesse tempo de dificuldade, nesse tempo de problema, fazer o seu melhor, ajudando essas pessoas, orando. Isso você pode fazer
consequentemente, você vai estar falando com Deus a respeito dessas pessoas, para que guarde esses que estão desaparecidos, se eles estão isolados em algum lugar onde ainda não chegou o socorro, onde quer que eles estejam, que o Senhor guarde a vida deles. Eu fico imaginando, eu costumo frequentar muito a beira de rio, de lagos, de lagoas, né? E eu conheço de pernilongo, de situação noturna. Depois que escurece, que você não tem nenhum tipo de luz, não tem nada. E quem está numa situação dessa, que foi pego de surpresa, não saiu com lamparina, não saiu com fósforo, não saiu com isqueiro, e se saiu, muitas vezes perdeu na correnteza. Depende de onde a pessoa está, não tem como fazer um fogo se ela está no meio da água. Então, a melhor coisa que tem hoje para poder fazer é orar, tá bom? Continue orando por essas pessoas, continue abençoando a vida dessas pessoas, daqueles que estão nessa situação de dificuldade, de problema, de necessidade. Então, que você continue orando pelos nossos irmãos sulistas aí, né? Os gaúchos, catarinenses principalmente, o pessoal do Paraná, que também foram acometidos de um pouco desse tufão, foi menos, com menor intensidade, mas também tiveram alguns problemas, estão tendo alguns problemas, mas o foco mesmo foi Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Então, tem muita cidade que ainda está foi colocada em situação de risco, né? Calamidade. Então, vamos orar por aqueles que estão desaparecidos, e se estiverem em algum lugar que é de problema, de dificuldade, que o Senhor guarde a vida deles, e aqueles que são socorristas, que trabalham nos bombeiros, que trabalham na situação de socorro, de resgate, que o Senhor dê graça a eles, né? Para que eles possam fazer o melhor nesse momento. Tá tendo alguns picos de energia aí? Parece que está tendo alguns picos de energia aí, de sinal também. Aí volta a introdução lá, a abertura. Por isso, vamos colocar nessa prioridade esse pessoal aí do Sul, tá? Então, ora comigo aí pelo pessoal do Sul, para que eles possam ter uma bênção especial nesse tempo também, né? Que possa ter uma bênção especial no momento em que estão passando. Que Deus possa colocar as suas mãos e trazer a paz, a normalidade para o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, que foram acometidos desse problema climático aí muito grave. Interessante que no Brasil parece que não tinha muito disso, né? Poucos dias atrás, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, uma queda de granizos lá violenta, acabou com lavouras, arrebentou com tudo e agora vem essa enchente. Parece que os problemas estão se agigantando para o pessoal do Sul aí. Então nós precisamos intensificar nossas orações para esses homens e mulheres que estão no comando dessas cidades, desses estados, né? Que eles possam ter sabedoria para direcionar os recursos para o lugar certo, para as pessoas certas, para que possam ser amparadas nesse momento de dificuldade, tá bom? Então, lembre-se de orar pelos nossos irmãos e amigos sulistas, todos eles. Eles precisam de uma bênção especial nesse sábado, 9 de setembro de 2023. Nós estamos indo já para o primeiro terço no mês de setembro. 10 dias amanhã já, hein? Parece que foi outro dia que nós estivemos falando que estávamos entrando no nono mês do ano de 2023. E já semana que vem já é metade do mês. É muita coisa, né? Na sexta-feira nós já vamos estar no dia 15, né? Muita coisa. Parece que o tempo está voando, né? Até para vocês aí, né? O pessoal que está dentro dos hospitais, é, normalmente tem aquela situação que parece que demora um pouquinho mais, né? Mas é só sair do ambiente hospitalar, você vai ver que está voando mesmo. Então, eu quero só ler de novo o versículo de hoje, porque esse versículo me chamou bastante atenção e eu gostaria que você fixasse bem ele. Os comentários de algumas pessoas ferem, mas as palavras dos sábios trazem cura. Provérbios 12, 18, tá?
Por que é que eu estou falando de novo aqui? Porque alguém colocou um comentário aí agora, não. E vocês viram aí o comentário, né? De pessoas que às vezes são da família e que elas próprias se classificam como sábias. Por isso que eu falei para você, você precisa olhar quem está falando. Você que está me vendo aí nesse momento, você precisa identificar quem está falando, se essa pessoa é digna de confiança naquilo que ela está falando. Hum? Você mesmo, você identifica e você vê se pode dar ou não valor àquilo que ela está falando. Se você pode usar aquilo em seu benefício. Se for usar para ruim, é melhor já não escutar, ok? Ah, vai te dar problema, vai dar gatilho, vai dar. Não usa, não pega. Nem escute uma pessoa dessa. Por isso que eu falo, muitas vezes as pessoas falam assim: ah, mas o jornal está só trazendo notícia ruim. Desliga o jornal. Está te dando problema? Está te trazendo dificuldades? Desliga ele. Ok? Nós estamos querendo falar de pessoas que estão empreendendo, que estão fazendo, que estão lutando, que estão querendo sair de uma situação complicada e que estão lutando para poder sair. Tá? É isso. E é por isso também que o mês de setembro foi classificado como setembro amarelo, né? É para que você também possa identificar alguma situação contigo aí. Quem sabe você tem alguma situação que você está dizendo assim: olha, eu estou numa situação complicada e eu estou precisando de ajuda. Setembro amarelo. E às vezes essas pessoas que estão precisando de ajuda, muitas vezes falam algumas coisas que vão te ferir. Mas essas pessoas não estão querendo falar isso que você está entendendo, ou que ela está dizendo realmente. Sabe por quê? Porque quando ela está nessa situação, ela acaba também dizendo coisas que ela não gostaria ou que ela não falaria na normalidade. Então você precisa analisar quem está falando, qual é o tempo que essa pessoa está vivendo. Nós já estamos com 32 minutos de live, eu preciso fazer esse esclarecimento para você. Não são todas as pessoas que são sábias, é. A Bíblia mesmo está falando lá no Provérbios que existem aqueles que falam e ferem. Então essas pessoas não são sábias, ok? Então passe a escutar pessoas sábias. E quando você vê um tolo falando, é, quando você vê um tolo falando, não dê valor ao que ele está falando. Prefira ouvir o sábio. O sábio traz cura nas suas palavras, tá certo? Então, é bem por isso. É isso aí. Então, identifica quem está falando. Tem propriedade? Ela tem direito para poder falar? Não. Então, não escuta. Simples assim. Desliga a televisão. Desliga o rádio. Peça para a pessoa mudar de assunto que você não quer ouvir. Ok? Ah, claro, com toda a educação. Aí, ó, muda de assunto que eu não quero saber disso daí. Pronto, acabou. Melhor coisa que tem. Muda de assunto, não dá vazão para aquilo que ela está falando. E mais uma coisa aqui. Não passe para frente aquilo que você não gostou. A pessoa fez um comentário de uma outra pessoa, uma fofoca muito grave. Passa para frente, não. Seja aquele que vai encerrar o caminho da fofoca. Uhum. Ah, veio falar, não me interessa, não quero saber, não posso ajudar nessa situação, então atrapalhar também não vou. Entende? E aí, fazendo assim, essas pessoas vão rapidamente entender que você não quer ficar sabendo de coisas que não são da sua alçada ou que você não pode participar ajudando. Beleza? Dados os recados? Vamos orar pelos sulistas, pelo Yuri, que não está na lista ainda, aí o centro de reabilitação, e aí segue quando eu disser, e eu sempre tenho avisado isso, você que é novo na live, quando você ouvir eu falar de Ribeirão Preto, você fala da cidade onde você está morando, ok? Você fala da sua cidade, da cidade que você quer que abençoe, do estado que você quer que abençoe, do Brasil, né? Que se você estiver no Brasil, ou se você estiver fora do Brasil, você fala o nome do seu país aí, do lugar onde você está, e Deus vai fazer, aonde quer que você esteja. As portas dos céus, os ouvidos do Senhor, os olhos do Senhor estão abertos para que você possa falar e Ele vai ouvir. Conversados? Então, beleza. Amanhã nós vamos voltar. E aí, amanhã eu creio que nós vamos vir mais cedo.
Tá tendo uma interferênciazinha aí, que espera? Parece que tá tendo um probleminha ali de queda de energia ou de sinal. Voltou, tá todo mundo verde agora. Vamos lá. Então, vamos orar ao Senhor, tá bom? Pai, em nome de Jesus, o teu filho amado, nós oramos nesse momento por todos os nossos irmãos e amigos sulistas. Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, são estados que estão precisando da tua ajuda, da sua intervenção nesse momento, e aquelas pessoas que estão em estado de vulnerabilidade, aquelas pessoas que estão em situação complicada nesse momento, que estão isoladas, aqueles que estão desaparecidos, que apareçam, que estejam bem, mas que o Senhor guarde a cada um deles, dando graça, dando saúde, dando prosperidade, dando alegria e dando, meu Pai, uma oportunidade para que possam retornar para suas famílias, para o convívio da sociedade, para que possam retomar as suas vidas em conformidade com aquilo que o Senhor planejou para cada uma delas. Nós oramos por todos os nossos irmãos e amigos sulistas. Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná são alvos nesse momento das nossas orações especiais. Nós oramos pela vida do Yuri e de toda a sua família, agradecendo a Deus por todos aqueles que cuidaram dele nesse tempo que ele passou de dificuldade, de necessidade, de problema, e pela sua recuperação nós agradecemos ao Senhor e sabemos que o Senhor continua cuidando dele nesse momento. Nós te pedimos também, em nome de Jesus, que o Senhor coloque as suas mãos sobre a vida da Célia. Nós te pedimos que continue abençoando todos aqueles que estão tratando dela, que estão cuidando dela. Nesse tempo de dificuldade, nós oramos para que todos aqueles que estão envolvidos, direta ou indiretamente, nos seus tratamentos, que eles possam ter uma bênção especial também, assim como a sua família. O Ronaldo, o esposo, o Wesley, a Fabiana e a Flaviane, que são os filhos, e os netos. Continuem com as suas mãos estendidas sobre a vida da Célia e de sua família e de todos que estão envolvidos nos cuidados para que ela esteja melhor a cada dia. Oramos pela cidade de Ribeirão Preto, oramos pela cidade de São Paulo, pelo estado de São Paulo, pelo Brasil e pelo mundo. Oramos também pelo centro de reabilitação ali de Casa Branca, que eles possam ter vagas necessárias, suficientes para abrir nesse tempo de dificuldade para a nossa irmã Célia também. Oramos para que os conflitos no mundo cessem neste momento, que todos aqueles que são líderes e que estão em condições de liderar essas nações, esses países, possam delegar a paz sobre essas cidades, sobre esses países, sobre essas regiões, sobre essas nações, que eles possam voltar à mesa de negociação e negociar a paz tão esperada, tão desejada por todos aqueles que vivem nessas nações, nesses países. Oramos para que o Senhor dê graça também àqueles que estão passando por dificuldades climáticas, calor intenso, chuvas demais, enchentes, terremotos, tufões, ciclones, furacões, tudo aquilo que está acontecendo que é atípico à normalidade, que o Senhor coloque as suas mãos e faça com que volte para a normalidade. Oramos pelo hemisfério sul do globo terrestre e também pelo hemisfério norte, que está padecendo muitas dificuldades por causa das altas temperaturas. Nós que estamos aqui no hemisfério sul, estamos sentindo também um pouco mais as temperaturas aquecidas a cada momento. Nós te pedimos que o Senhor coloque as suas mãos e continue abençoando e dando graça a cada um de nós. Aqueles que estão encarcerados no Brasil e no mundo, nós oramos para que o Senhor comande essas pessoas que estão no comando dessas canetas, que eles possam tomar as decisões necessárias e que dessas canetas saiam decisões acertadas, que sejam ajuizadas e que sejam juizados de pessoas, de situações, mas que sejam realmente praticantes da justiça, que não haja parcialidade, que não haja politicagem, que não haja nenhum tipo de interferência, apenas a verdade e a justiça sendo feita. Por isso, aqueles que estão encarcerados indevidamente, que estão presos indevidamente, possam ser libertados rapidamente. Aqueles que estão encarcerados, que estão presos, reclusos, que são aqueles que são culpados, que eles possam cumprir as suas penas em conformidade com aquilo que estabelece a lei e que possam rever nesse tempo que estão tendo, rever as suas atitudes, rever os seus erros, para que possam voltar ao convívio da sociedade e das suas famílias
em conformidade com aquilo que é necessário para cada um deles. Oramos pelos idosos que estão nas creches, nos asilos e nas casas de repouso. Todos vocês, os velhinhos aí, que Deus abençoe vocês, que o Senhor estenda as suas mãos sobre a vida de cada um desses homens e mulheres que estão nos asilos e nas casas de repouso. As crianças, jovens e adolescentes e até os adultos que estão de folga nesse final de semana prolongado, que possam estar recarregando suas baterias e com um ambiente muito favorável de recarregamento de baterias, né? De ser cheios de alegria, de paz, de saúde, de prosperidade, para voltar na segunda-feira ao banco escolar, para que possam ser realmente instruídos naquilo que é necessário para formar cidadãos de bem. Nós abençoamos todos eles e aqueles que estão envolvidos também no cuidado com essas crianças, jovens, adolescentes e os adultos. Os doentes que estão hospitalizados ou não, aqueles que estão sendo tratados em suas casas, aqueles que estão sendo acompanhados por cuidadores, que todos eles tenham uma bênção especial nesse momento, que haja paz, que haja saúde, que haja prosperidade, alegria e recuperação rápida e efetiva. Os depressivos, aqueles que são dependentes químicos, aqueles que estão em situação de rua, aqueles que estão atormentados por espíritos malignos, nós repreendemos em nome de Jesus a vida de cada um deles. Nós sabemos que esses homens e mulheres pertencem ao Senhor e esses espíritos malignos não têm poder sobre essas vidas. Nós declaramos que a paz do Senhor é que vai reinar sobre a vida de cada um deles, que eles voltem à sua normalidade, que os depressivos, aqueles que têm uma situação de suicídio nas suas vidas, vontade de suicidar, de tirar as suas vidas, que o Senhor coloque paz sobre a vida de cada um deles, dentro do coração de cada um deles, que o interior de cada um deles possam ser curados nesse momento. Oramos por aqueles que estão desempregados e pelos empreendedores também. Todos aqueles que são idealizadores, aqueles que são, na realidade, os empregadores, aqueles que são empresários, que geram emprego nesse país, apesar de todas as dificuldades e problemas. O Senhor tem dado graça a muitos deles. Por isso, nós oramos para que eles possam identificar homens e mulheres que estão desempregados e fazer com que eles tenham um emprego com um salário digno, que tenham também o suprimento para suas casas, para que possam viver sossegadamente nessa terra enquanto o Senhor não voltar. Nosso pedido é porque nós confiamos que temos um intercessor, um único intercessor entre o Senhor e cada um de nós, a cada ser humano. Cabe somente nós pedirmos em nome de Jesus Cristo, o teu Filho amado. Amém e amém. Todas as nossas orações, petições, são feitas exclusivamente em nome de Jesus, diretamente a Deus, ok? Eu já falei isso para vocês. Não existe um outro intercessor entre Deus e os homens. Não existe, certo? Só Jesus Cristo, o homem, aquele que nasceu sim da Virgem Maria, foi crucificado, morto, sepultado, mas ressuscitou. Está vivo à direita de Deus, à direita do Pai, intercedendo por mim e por você. É o único intercessor que nós temos na nossa vida, é Jesus Cristo, tá bom? A solução para os nossos problemas está em Jesus Cristo. Estão lá em Jesus Cristo. Todas as soluções que nós precisamos estão lá em Jesus Cristo. É Ele e através dele é que nós podemos ter acesso ao Pai. Não existe outra opção. Não existe outro caminho. Porque Ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, ok? Então, Ele ainda está convidando nesse tempo, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Quer descanso para a sua alma? Quer descanso nesse tempo de dificuldade, nessa terra? Quer alegria, quer paz, quer prosperidade, saúde? Busque o Senhor. Reconheça que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da sua vida. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará, tá bom?
Então, que Deus te abençoe. Um grande sábado para você, que vocês recebam muitas visitas, todos vocês, pessoal dos asilos também aí, né, das creches de idosos, que também recebam muitas visitas, que venham muitas visitas com boas notícias e que essas boas notícias tragam alegria sobre a vida de cada um de vocês, tá bom? Um grande abraço a todos vocês, fiquem em paz, fiquem com Deus e até amanhã. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Uma grande tarde de sábado, repleta de boas notícias, tanto vocês passando boas notícias, quanto as pessoas trazendo boas notícias para vocês também, tá bom? Ouça apenas o sábio, guarde as palavras do sábio, pratique as palavras do sábio, ignore as palavras e os comentários do tolo, pois as palavras do sábio trazem cura, tá bom? Grande abraço a todos vocês, fiquem em paz, fiquem com Deus e até amanhã, se Deus assim permitir.